Bem, vamos ter mais uma aula da nossa formação do trato social, né? Formação de urbanidade. E você sabe que o trato social é aquele conjunto de normas, comportamentos que regulam a convivência, né? A interação das pessoas na sociedade. E para melhor nós desenvolvermos isso, eu dei as últimas aulas, né? Aliás, nesse curso de formação humana só eu tenho dado aulas, como é algo que tem a ver com educação, com finesse, com a generosidade no trato para com as pessoas. Quem veio dessa aula junto comigo é a minha querida esposa, assim, que sabe bastante disso, não somente por estudar, como eu estudo também, mas por viver essa questão do trato social, né? É isso aí. O trato social, ele é uma parte importante, né, da formação humana. Nós não podemos achar que isso já ficou muito claro nas últimas aulas, quando falamos de inteligência, falamos de vontade, que nós não somos fantasminhas que andam por aí sem um corpo. Aliás, quando falamos de formação de vontade, nós estamos falando de espírito, né? Quando falamos de formação de inteligência, estamos falando de espírito. Mas muitas vezes nós não entendemos que a inteligência e a vontade estão no espírito. Então, se vocês ainda estão com dúvidas, voltem àquelas aulas. Depois falamos dos apetites sensitivos, que são aqueles tipicamente correspondentes à carnalidade, né, ao corpo, no sentido bom de carnalidade, não de mundanidade, de concupiscência. Agora, também nós somos almas e corpos também, né? Somos pessoas que não estamos simplesmente usando um corpo como uma vestimenta, né? Faz parte da nossa essência. Nós nos relacionamos com as pessoas. Então, nessa relação com as pessoas, nessa relação social com as pessoas, é que se dá o trato social. O trato social nada mais é do que a relação com as pessoas. E também isso deve ser formado. Não é só apenas a inteligência, as emoções, a vida espiritual, os apetites, os sentimentos, a imaginação, a questão intelectual, doutrinária, que nós temos que nos formar. Nós temos que nos formar também nas relações com as pessoas, na relação uns com os outros. E é assim que nós vamos produzir cultura, né? O evangelho, ele não tem que estar desencarnado. Isso para qualquer um, para monge, para religioso, para padre, mas principalmente para o leigo, que é aquele que tem uma vocação de levar o evangelho às estruturas temporais, né? Nós não podemos deixar, já que não somos do mundo, de viver no mundo. Nós temos que viver no mundo, mas sem deixar de fazer com que Cristo seja o nosso critério, sem deixar o evangelho de lado, né? E para isso precisamos, claro, não somente por questões evangelísticas, por questões espirituais, mas também por uma humanidade muito plena. Isso aí não é algo a que o cristão apenas é chamado. Qualquer um, mesmo o pecador, mesmo que não está em graça, também é chamado a fazer com que a cultura seja uma cultura elevada. Evidentemente, quem é cristão vai elevar, ainda mais que vai elevar na ordem sobrenatural pela graça. Mas mesmo na ordem da razão, na ordem natural, nós temos que ter uma cultura produzida a partir de uma boa formação humana. Ou seja, cultura não é só arte, né? Cultura é tudo aquilo que o homem faz, que ele cultiva. Todas as coisas que o homem cultiva devem ser produto de uma relação social que seja curada dos seus problemas, né? Então isso vai envolver boas maneiras, isso vai envolver etiqueta, vai envolver respeito mútuo, vai haver regras que não necessariamente são codificadas, não necessariamente estão em leis, em livros, mas que são amplamente aceitas porque coerentes com a sua natureza, coerentes com a sua finalidade, para promover uma convivência harmoniosa, né? Essas normas sociais, elas desempenham um papel importantíssimo, digamos, fundamental na própria organização das comunidades humanas e na manutenção do ordenamento social. Então, nós não temos como nos relacionar se nós não tivermos esse conjunto de normas, né, de comportamentos que vão regular a convivência entre as pessoas, a interação entre as pessoas, e isso precisa ser formado também. Sim. E principalmente para vocês, né, que estão conosco buscando a santidade, buscando fazer a vontade de Cristo,
ele é muito mais importante porque São João Paulo II já dizia que o cristão ele tem que estar no mundo, ele tem que estar próximo aos outros para evangelizar. E que maneira melhor de evangelizar do que com as próprias atitudes, não somente com palavras, né? Um cristão bem formado, bem educado, que saiba tratar o outro, é muito mais profundo do que simplesmente uma pessoa que fale somente sobre Cristo, mas que não dê testemunho. E o testemunho às vezes se dá à mesa, almoçando, se dá na maneira como o marido leva a mulher na calçada. Tudo isso é testemunho. É preciso entender que a formação humana, ela para ser completa, ela também envolve as maneiras como nós nos comportamos, né? Como nós demonstramos cortesia pelos outros, consideração pelas pessoas. Não se trata de uma etiqueta fria, de uma etiqueta vazia, simplesmente determinados salamaleques para aparecer para os outros, para mostrar-se como educado. Não é uma futilidade, algo meramente externo, mas essa formação do trato social, essa formação da urbanidade, ela deve ser expressão de algo mais interno, ela deve ser expressão de uma alma que se preocupa com os outros. Quantas vezes nos verdadeiros cursos de trato social com bons sacerdotes, que nós estamos falando não apenas dos padres que nos orientaram, mas também de uma tradição que vem da igreja, né? Eu lembro de São João Batista de La Salle, fundador dos Irmãos das Escolas Cristãs, né? Os famosos laçalistas, e de São João Bosco, né? O Dom Bosco, todos eles formaram as pessoas, formaram os seus padres, formaram os seus irmãos, formaram os seus alunos, com base nessa formação humana também, e daí surgiu uma explicação do porquê é importante as boas maneiras, que não esgota, o trato social não se esgota nas boas maneiras, mas ele passa também pelas boas maneiras. E se dizia que boas maneiras são expressão de caridade. Eu me lembro de uma revista antiga da TFP americana, a Crusade, que dizia manners, né, boas maneiras, que eles usam maneiras, né, manners are love, né, maneiras são amor. E ele falava também que manners are thinking of others, né, thinking about others. Boas maneiras são pensar no outro. Depois nós vamos ter uma aula específica sobre alguns pontos de etiqueta e vocês vão ver que não são regras fúteis, não são regras artificialmente colocadas. Algumas coisas podem até ser, mas que com o tempo se sedimentou. Mas a maioria dessas regras de convivência, que nem sempre são codificadas, mas são amplamente aceitas, quer de etiqueta, quer de relação com as pessoas, elas têm uma razão de ser. A Aline falou agora do homem andar no lado da rua, da calçada, do jeito que ele conduz a dama, né? Não é uma regra boba. É para proteger do quê? Para proteger da lama, que pode passar um carro, jogar uma poça d'água, né? O próprio carro desgovernado passar por cima, o homem fica de anteparo da mulher. Então, ele tem uma razão de ser, assim como de noite, claro, e as regras elas vão se adaptando conforme as circunstâncias, né? Hoje, com a noite mais perigosa, muitas vezes, quando se vai chegando de mãos dadas com a mulher, vai chegando perto de uma esquina, principalmente locais perigosos, o homem alterna, ele vai para o lado da esquina, né? Para o lado contrário à rua, porque para ser o primeiro alvo para defender a mulher, né? Numa esquina que pode ter um bandido, pode ter alguma coisa. E nós temos essas regras, elas não são desmesuradas, elas têm uma razão de ser, né? Em resumo, nós podemos dizer que esse trato social, que essa urbanidade, ela abrange normas não escritas que querem governar as interações sociais, né? Ajudam a manter um ambiente harmonioso na convivência dos indivíduos, numa comunidade, na sociedade. A Aline, como mãe, passa mais tempo em casa do que eu passo, ela sabe como essas normas sociais entre os filhos, por exemplo, entre eles, deles para conosco e nós para com eles, que nem sempre são escritas, mas são faladas, são motivadas, são internalizadas, elas governam as interações entre nós, entre os filhos, dos filhos para conosco, e ajudam a manter a nossa casa como um lar harmonioso, né, na convivência entre nós. Então eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso aí. Bem, a gente sempre fala, né, que a caridade mais difícil e a primeira caridade começa em casa.
né? É muito fácil a gente ser polido, educado, quando é convidado para um jantar por pessoas estranhas, né? Vou até estudar etiqueta para saber comer, vou até me controlar no meu falar, no meu agir, mas por que que não dentro de casa? E sim, a gente deve começar pelos filhos e o casal também dando exemplo entre si, né? Palavras como por favor, com licença, obrigado, isso evita até brigas entre eles, né? Discussões entre o próprio casal, aquela história, né, que a gente também não leva o pé da letra, mas enfim, que gentileza gera gentileza, de certa forma ela tem um certo, né, pinguinho ali de razão, né? Por quê? Porque a gente tem que buscar ser o mais gentil e educado, principalmente dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa, além de termos as relações mais próximas entre nós, também é um treino, uma preparação para a vida social, de maneira que não fique artificial e que seja verdadeiro. Por quê? Porque o princípio fundamental da etiqueta e da elegância é o serviço, né? É o como eu quero que o outro se sinta bem com a minha presença. Porque é muito desagradável uma pessoa perto de nós mal educada, grosseira, egoísta, né? Então a pessoa que realmente tem um bom trato social, que tem uma boa etiqueta, ela é uma pessoa que se preocupa com o próximo, que se preocupa com o outro, né? E isso tudo tem que estar coligada ao princípio cristão do servir, do amor, né? Da caridade, do se colocar no coração do outro. Tá? Por quê? Porque se isso não estiver unido, vai ser futilidade. Vai ser simplesmente uma regra por regra, um trato para eu mostrar o quanto eu sou elegante, fino e tal, né? E que não leva a nada, é vazio. Agora, no momento em que eu compreendo, como o Rafael bem colocou, e que eu aplico isso de forma verdadeira, eu vou estar buscando o bem do outro. E no momento que eu busco o bem do outro, eu estou buscando o meu para Cristo. Porque é para isso que nós estamos aqui, né? Para mostrar a melhor face de Cristo. E Cristo é belo, Cristo é bom, Cristo é bonito. Como que eu vou mostrar isso se eu não tenho modos à mesa? Se eu não trato bem meu esposo? Se eu sou uma pessoa arrogante? Se eu sou uma pessoa que não sabe se portar? Né? E como mãe, mais ainda, a minha obrigação além de prepará-los, de o dia inteiro estar formando, olha, a hora da refeição, claro que não tem que ser uma hora chata, pesada, só de formação, mas é a hora dos lembretes, filha, tira o cotovelo da mesa, fulano, vamos mascar de boca fechada, né? O irmãozinho passou e deu um encontrão, né? Pede com licença, pede me desculpa, essas coisas a gente vai lembrando, agradece, como é que se diz, né? Vai lá e dá um abraço no irmão. O mano que é mais forte vai pegar para a mana. Então a gente vai moldando no dia a dia. E além disso, muito mais importante que isso, é o exemplo que nós damos, né? O quanto eu, como mãe, estou sendo educada ou não e tratando meus filhos com educação. Porque também não adianta eu ser uma mãe que chega lá e trata, sai daqui, cala a boca, ai, não fala Aquela asneira, bagaceirice braba, né? né? Eu não posso tratar meus filhos assim, né? E pior, tratam os maridos e mulheres se tratando assim, né? O exemplo maior, porque se eles aprendem com palavras, eles aprendem 10 vezes mais com o exemplo, né? Então, o exemplo maior tem que partir de dentro de casa. E se vocês observarem que as virtudes cristãs trabalhadas, elas estão intimamente ligadas a essas regras, a esses tratos sociais, né? Porque elas não conseguem caminhar sem ter essa base, sem ter esse sustento que as regras fazem, que elas conduzem para que os vícios, né, que nós carregamos, que os seres humanos que dependem de nós, nossos filhos, com quem nós tratamos, carregam, né? Tudo isso está intimamente ligado e é necessário para a nossa formação. Por isso a nossa preocupação, minha e do Rafael, muito grande em tratar isso aqui na comunidade, né? É um assunto muito sério. As pessoas hoje em dia tratam como secundário, mas não é. Por isso que tem tanta briga no trânsito, né? Problema de marido e mulher, Maria da Penha, não é? Delegado lá lotadinho, que é o que lota uma delegacia.
um monte de discussões no ambiente de trabalho, pessoas que não sabem trabalhar em equipe, coletividade. Mas não precisa nem ir para esse lado extremo, assim, é só entrar no Instagram, quantas pessoas, assim, homens que me tratam com deferência, eu não tô aqui, você tem que me chamar de professor, de doutor, não tô nem aí para isso, tá? Mas que acabam me tratando, doutor Rafael, não sei o que, ou seja, mostra uma distância. Distância é uma falta de respeito, né? Doutor Rafael, não sei o que, como está a Aline? Aí eu vou ver, pá, uma mulher, né? Que tá me tratando com distinção e com a Aline com proximidade. Aí eu vou ver um homem. Aí parece, então tá exigindo. Aí teve um que não entendeu, né? Que, tá exigindo que tratem a sua esposa por tal coisa. Não tô exigindo nada, eu tô mostrando a incoerência. Porque se a pessoa me trata com distância por distinção, me trata com distância por respeito, então ela diz, não, tem que ter o respeito do homem. E ele é homem, como é que ele não trata com respeito, com um título a minha esposa? Quer dizer que ele quer distância de mim, mas não quer distância da minha esposa. Eu sei que a pessoa não quer adulterar, e não quer trair, não quer fazer nada, não tá desejando a minha mulher, não é isso. Mas é isso que soa. Que assim, eu, homem, tenho distância do outro homem, mas tenho proximidade com a mulher desse homem. Isso é falta de educação, é falta de elan. Ou como algumas pessoas tivessem até gravar um vídeo uma vez no Reels sobre a distância respeitosa que as pessoas têm que ter umas com as outras. É o excesso de intimidade. Né? Então, você não precisa nem ir pra pauleira da Maria da Penha, assim, nas pequenas coisas do dia a dia a gente vê que tem falta de formação do trato social. Sim. Eu fui criada ouvindo a gente não tira aquilo que a gente não pode dar, né? Então, professor, senhor, isso era exigido dentro da minha casa, o trato a maneira como eu deveria tratar as autoridades, as pessoas superiores hierárquicas, os mais velhos. Por quê? Porque eu não posso tirar aquilo que eu não posso dar, não é? É de uma tremenda falta de cortesia com o outro e, pior ainda, desse excesso de intimidade que pode dar dupla interpretação, Claro. né? Por exemplo, uma pessoa chamou, acho que foi até esse também um dos temas, né? Chamava o Rafael de Rafa, uma menina, uma moça, devia ter uns 20 e poucos anos, Rafa, não sei o quê. Não tem idade para ser pai dela. Não que a gente vá Você pensar coleguinha de mal, clube? ou até mesmo acredito que, sinceramente, acredito no fundo do meu coração que a menina não é que a menina quis alguma coisa e quis essa proximidade com segundas intenções, não foi isso. É fora de educação pura e simples, né? Ninguém dá uma intimidade para alguém que não foi se dada. Ela não é melhor amiga dele, ela não cresceu junto. Não, melhor amiga é tu. Ela não é prima, não é uma amiga íntima da família, do casal. Que poderia ter essa intimidade, né? A pessoa não pode se arrogar na intimidade que não foi dada para ela. Exatamente. Por mais que eu goste, né, de alguém e que eu admire e que eu deseje uma proximidade, ou ela se dá feita naturalmente, ou a pessoa vai me dar e vai me dizer, pode me chamar de Rafa, pode me chamar de Aline. Não é? No momento que eu não dou isso, eu não posso simplesmente chegar me avocando com tal intimidade, né, da pessoa que vai gerar uma situação que às vezes pode ser dúbia. Por exemplo, se eu fosse uma mulher ciumenta ou com uma inteligência um pouco mais baixa e que não compreendesse essas sutilezas dos seres humanos hoje em dia, o que eu ia compreender? Nossa... Inclusive a falta de educação desses seres humanos na sutileza, né? Sim, nossa... olha ali, acho que aquela pessoa tá com uma segunda intenção, né? E às vezes não é. Imagina se fosse uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, a pessoa logo de cara seria eliminada. Por quê? Porque isso demonstra uma falta de trato social. E essas faltas de trato social geram as confusões. E eu não estou te dizendo para chegar como Vossa Excelência, senhor, doutor excelentíssimo. Ninguém está na delegacia ou no fórum para isso, né? Delegado de polícia da cidade, da comarca de Piratini. Não, gente, não é isso, né? Mas simplesmente professor, senhor, senhora, até Rafael ou até Aline, sou melhor, tá, do que com esse excesso de intimidade. Rafa. Né? A gente não tem excesso de intimidade com ninguém. Né? Mesma coisa é o contato físico. Todo mundo tem que entender que
há uma distância obsequiosa entre um e outro quando vão conversar. Principalmente homens. É extremamente indelicado, deselegante, né? Um homem a não ser o marido e a mulher. Ou ele chegar e vem conversar e conversa assim, falando quase que dentro da boca da gente, né? Isso aí é uma coisa extremamente deselegante, ruim, inclusive... É rude, né? É rude. Inclusive, torna a relação ruim, né, entre os dois. Não há uma conectividade de ideias, de intelecto, de conversa. Então, tem que haver isso. Claro que a gente, obviamente, a gente não está aqui ditando leizinhas puras e simples, né? Como o Rafael diz, desculpem o termo palavrão, mas quer que eu diga? Cagar regra. Essa é comigo. Chinelagem é comigo. Mas assim... mas fora de educação falar palavrão, não. São recursos retóricos. Eu não tô falando palavrão e ela assim, a esmo, né? Foi necessário para você entender. Tá? Então não é para cagar regra. Mas é evidente que a gente também tem que entender a cultura que se está inserido. Tem lugares, por exemplo, que vão se cumprimentar, dão 3 beijinhos no rosto. Tem lugares que só cumprimento de mão, tem lugares que nada, mas compreender, e a gente vai dando algumas, depois outros mais adiante, né, a gente vai dando algumas dicas, prático, né? Vai dando exemplos mais práticos. Hoje a gente quer que vocês realmente compreendam o porquê da importância, né, da gente saber que essas regras são fundamentais para o meu desenvolvimento como ser humano, como cristão, né? E até como alguém evangelizador, que é o que nós estamos aqui para fazer, né? Mostrar, levar Cristo e a sua Santa Igreja a todos. Então vocês começam a entender uma coisa que, se vocês não estão anotando, vocês anotem isso, tá? E se vocês estão anotando, anotem também. É o seguinte, a formação para o trato social, então ela precisa, prestem bem atenção, porque isso tudo que a Aline falou tem a ver com o que eu vou falar agora. Prestem muita atenção. É preciso uma formação para o trato social, tá? É preciso uma formação para o trato social, e o trato social bem formado forma. Como assim? Bem, eu preciso saber como me comportar socialmente, ou seja, como me comportar na relação com as pessoas, e para isso eu vou me formar para isso. Como falar com as pessoas, como sorrir, como me vestir, como ter a minha dignidade exteriorizada, como ter um porte distinto, como me comportar na mesa. Ou seja, eu vou me formar para isso, e o fato de ser formado para isso vai fazer com que eu seja bem formado em outras áreas. Porque de tanto eu me formar para ser uma pessoa agradável aos outros, o fato de eu ter me formado e me tornar de fato agradável aos outros vai fazer com que isso crie uma série de virtudes práticas. Entende? Então, é preciso a formação para a urbanidade, e a urbanidade vai ser o meio de formação para outras coisas. Então eu vou buscar virtudes para o trato social, e vivendo bem o trato social, eu vou acabar vivendo outras virtudes. Então é um ciclo virtuoso. De tanto eu me formar para o trato social, melhor eu vou ser formado em outras coisas. De modo que temos que considerar esses 2 pontos. Vamos nos formar para ter um bom trato social? Sim. A partir do bom trato social e bem formado, nós vamos ter a nossa formação em outras áreas. De modo que essa parte do nosso curso de formação humana quer incentivar vocês a esses 2 pontos. A própria formação do trato social, e a partir de um trato social bem formado, formar outras áreas da vida de vocês. Então, a formação do trato social, ela é ponto de chegada e também ponto de partida. Um trato social deve ser bem formado. E uma vez bem formado, ele vai desempenhar um papel significativo em outras áreas da formação. Ou seja, a urbanidade, a etiqueta, a educação, a elegância, a distinção, elas vão desempenhar um papel significativo na formação do caráter. E mais, no fortalecimento da vontade. Ou
Vocês viram que nós tivemos aulas sobre formação da inteligência e várias aulas sobre formação da vontade. Nessa aula de formação da vontade, o que a gente diz? A vontade é a capacidade da alma humana de fazer eleições. Ela vai descobrir o que é o bem, ela vai se alimentar do bem se ela estiver submissa à inteligência. Então a inteligência também, que é a capacidade de apreender a realidade e emitir juízo acerca dela, vai ser alimentada da verdade. E tudo isso tem que ser, a inteligência vai submeter a vontade vai submeter e ordenar os apetites sensitivos, né? Mas para o fortalecimento dessa vontade, para que submeta os apetites, não que negue os apetites, nós não temos que acabar com os apetites, nós temos que ordená-los, né? Para que a vontade ordene os apetites. E para que a vontade esteja submissa à inteligência, ou seja, reconheça o que é o bem, se coloque diante dele, busque esse bem, ela tem que ser fortalecida. E ela é fortalecida por uma série de exercícios que nós já demos nas aulas de formação da vontade, mas também pelo trato social bem feito. Então vocês veem como todas as áreas humanas, elas acabam se entrelaçando. Formação integral é a formação que não apenas cuida de cada área da vida, mas que ela também é uma formação integral integrativa. O trato social desempenha um papel significativo na formação do caráter e no fortalecimento da vontade. Uma vontade bem formada passa por um trato social bem formado. Tudo vai se ajudar. O que tem a ver com caráter e fortalecimento da vontade que tem que ser bem formado a partir de um trato social bem formado? Autocontrole. Eu não vou comer tudo que eu tô a fim de comer, ou seja, eu vou domar meus apetites, eu vou formar minha inteligência, não vou me avançar na mesa, chegou a comida, comida! Tem que ter autocontrole, tem que deixar para os outros, tem que ser educado, vou me comportar à mesa. Responsabilidade com as coisas dos outros, né? Autoestima, porque eu vou estar me comportando melhor, vou me vestir melhor, vou me expressar melhor, vou ter autoestima, isso vai me dar confiança. Essa confiança vai fazer com que eu ordene as minhas potências, né? A integração social, vou saber como falar com as pessoas com educação, né? Moderando a minha voz, moderando a minha linguagem, né? Adaptação a diferentes contextos, que faz parte da formação da vontade também, saber como agir em determinados contextos. Se eu vou numa comunidade mais pobre, claro que eu vou sempre agir com distinção, com elegância, tratando as pessoas bem, sempre. Mas eu não posso chegar numa comunidade, às vezes, um pouco mais pobre, tudo, como se eu estivesse num baile de gala. Por quê? Porque eu estou me exibindo para os outros, eu estou tratando de maneira ruim os outros. Mas também eu não posso chegar nesse lugar mais pobre de qualquer jeito, como se eu estivesse menosprezando eles pela minha roupa desleixada. Ah, viu? Ele vem para cá, ele acha que a gente é todo rasgado. Mas também não preciso ir de fraque, de smoking, como se eu mantivesse uma distância muito superior. Então, essa adaptação a diferentes contextos, que passa pelo trato social, pela boa formação do trato social, vai me ajudar no fortalecimento da minha vontade, na formação do meu caráter. E porque ele vai fortalecer a vontade, e a vontade bem formada é extremamente necessária para a vida espiritual. Por quê? Porque com a vontade bem formada eu vou dizer, vou rezar, vou acordar cedo, vou me disciplinar, né? Vou ter direção espiritual, vou comungar, vou evitar um pecado, vou lutar contra o pecado mortal. E também porque a vida espiritual bem formada vai ajudar a ter a minha vontade bem formada, e a minha vontade bem formada vai ajudar na vida espiritual. Então o trato social, tendo relação com o fortalecimento da vontade, também tem relação com a vida espiritual. Então eu tenho que viver. A doutrina católica, ela enfatiza a importância de viver de acordo com os princípios morais. Isso é demonstrado pelo amor ao próximo, pela compaixão, pela caridade, que passa, sim, pelo fortalecimento do trato social, né? A formação do trato social ajuda na estruturação de um homem completo, de um homem integral, que é senhor de si, que é respeitoso, né? Isso vai ser um terreno fértil para a graça. Não podemos nos esquecer que a graça, ela independe da gente. A graça vai... Isso aí a gente já falou em outras aulas de formação espiritual. Se vocês não assistiram, vão assisti-las, tá? Mas a graça é a primazia de tudo. A graça não vem porque nós nos dispomos. A graça vem porque ela é o início. Mas ela encontra um terreno que prepara, também como resposta a essa graça, que vai fazer com que a graça seja mais fértil. É como o semeador que saiu a semear, né? Não é que a nossa disposição vai fazer com que a graça venha, porque não é graça, é recompensa. A iniciativa é da graça. Mas quando a graça vem, quando ela tem iniciativa, nós respondemos a ela depois. Mas antes dela vir, não é que nós estamos nos respondendo de antemão ou atraindo a graça, não. Mas é preparando um terreno para, independentemente de se a graça vai vir ou não, vai se tornar objetivamente mais fértil para ela, né?
Isso vai fazer um homem integral. Claro, como a gente disse, a gente não quer cagar regra, por quê? Porque cada um de nós tem o seu modo de ser, cada um de nós tem o seu comportamento, nós temos que nos comportar com naturalidade, com naturalidade. Mas essa naturalidade, muitas vezes, amor, é invocada como uma desculpa para o desleixo. Esse é o meu jeito. Eu sou assim. Eu não vou me comportar conforme uma redoma, né? O dia que se viu, eu tenho que observar regras de educação, isso vai tolher a minha... O que as pessoas dizem? A minha naturalidade, ou a minha espontaneidade. Eu sou espontâneo, né? Na verdade é mal educado, né? Então a gente tem que ter um trato com os outros que passe pelo crivo do amor. É um trato amável, um trato aberto, né, sem distâncias que sejam tão rudes, mas sem proximidades que criem embaraços, né? No fundo, é o que em espanhol a gente usa muito, isso tem num dos livros do Renan Christi, que não está à venda, é para nós, né? Que é o Christus Vita Vestra, para a formação dos padres legionários, a gente usa para nós também. Se a gente gosta, em português se fala distinção, mas não tem tanta força quanto em espanhol, né? A gente viu os padres legionários falando. Por quê? Porque em português, quando a gente fala distinção, dá a entender o quê? É diferente, né? É a distinção, é diferente. Em espanhol, além de distinção, tem a ver com a diferença, ele tem a ver com uma diferença que faz com que a pessoa seja notada pela sua educação, pela sua cortesia. Então, um trato distinguido, como diziam os padres, né? Digno, né? Elegante, um porte distinto. Claro, em português existe esse sentido também, de distinto no sentido de elegante, mas não tem a mesma força. No espanhol, a distinção, ou trato distinguido, tem muito a ver, né? E nesse livro nos diz assim, ó, nós temos que cuidar dos detalhes de distinção e do trato urbano, do trato social, como expressão da caridade. Eu vou traduzir, eu não vou ler em espanhol, tá? Por distinção entendemos a reta ordem na apresentação pessoal. Então tem a ver com a apresentação pessoal também. Então nós temos que valorizar essa ordem como um valor humano, sobretudo porque reflete algo da beleza e da bondade de Deus. Então, a distinção e o trato social refletem algo da beleza e da bondade de Deus. Deus expressa o seu amor pelo homem de muitas maneiras, e não é a menor delas o respeito e a consideração com que ele nos trata. E conforme ele nos trata, nós tratamos os demais. Quando nós cuidamos razoavelmente da distinção, porque não pode também se emperequetar todo. Eu vou à praia, eu vou de cartola, né? Ou vou usar assim, Aline, Vossa Excelência me dá autorização para sair agora. É minha mulher, né? Tem que ter bom senso, né? Então, cuidar razoavelmente a distinção e o trato com os demais, seja usada a razão. Permitimos, então já aí tem a formação da inteligência, já tem uma conexão, né? Permitimos vislumbrar o mesmo respeito e consideração que os outros merecem como filhos de Deus, como criaturas de Deus. Por isso os hábitos de trato pessoal, de trato social, longe de nos distanciar das pessoas, expressam a nossa estima para elas. O cuidado da distinção e o trato social nos recordam a própria dignidade. Não sabeis que sois templos de Deus, que o Espírito Santo habita em vós? Da mesma maneira que os homens de fé valorizam e cuidam os lugares sagrados, também nós buscamos viver dignamente a nossa realidade de templos vivos do Espírito Santo. Então, nós também queremos plasmar nossa personalidade humana da maneira que sirva de ponte e não de obstáculo ao encontro com Jesus Cristo, Redentor dos homens. Essa distinção está plasmada na austeridade, na singeleza, ou seja, não é simplesmente algo... Não vou me vestir como na França renascentista, não. Singeleza, sem artificialidade, sofisticação moderada, né? Sem grandes arroubos, mas também sem usar da simplicidade como desculpa para o desleixo, né? A gente também tem que estar atento aos costumes locais. Claro. Expressão natural, né? Aos costumes do mundo, não que a gente vá se mundanizar, mas eu não vou deixar de andar junto com o mundo, até porque eu não posso querer pescar peixes, né, sem molhar os pés no lago, né? Então eu tenho que ir buscar o que o mundo está trazendo e que as pessoas estão assimilando
E dentre, né, os meus conceitos intelectuais do que é certo, o que é errado e o que é neutro, aplicar na minha vida de forma a me aproximar das outras pessoas e não a ser algo diferente, algo estranho, esquisito e que rechace a minha conduta junto aos outros. Que na verdade é ser natural, né? É viver a sobrenaturalidade de maneira natural, expressão natural daqueles valores interiores que nos animam, natural, sem esquisitice, sem caricatura, mas com esforço. Procurar ser o melhor, apresentar-se melhor, falar melhor, cultivar bons hábitos à mesa. Nós vamos entrar em detalhes depois, né? E nós sabemos que pela tendência natural do homem, né, o ser humano, é o mais fácil. A gente sempre quer o mais fácil. Então, cultivar e manter esse trato social distinto, essa elegância no vestir, no falar, no escrever, no portar-se, no comer, requer um esforço constante e um domínio de si. Ou seja, vai ajudar no fortalecimento da vontade. Eu quero fortalecer minha vontade? Fortaleço o meu trato social. Então, nós vamos fortalecer o trato social para que o trato social fortaleça outras coisas. Por exemplo, eu tenho que ser asseado, eu tenho que ter higiene, eu tenho que ter limpeza, ordem nos lugares da minha casa, de trabalho, né? Uso de uma roupa austera, mas digna, apropriada a cada ocasião, né? Boa educação no comer, segundo os costumes de cada lugar, de cada cultura, um bom espírito nos jogos, no esporte, né? Um rosto sereno, amável, disposto a sorrir, a saudar as pessoas. Todos esses detalhes a gente vai abranger nas próximas aulas, né? Nas próximas aulas, até para não ficar muito extenso para vocês. Exato. Enfim, o que seria? Ser cortês, ser distinguido, ser amável, ser aberto, ser serviçal. Nós vivemos em sociedade para refletir o amor de Deus para com os outros e para servir a Deus no nosso irmão. Isso é misericórdia. Colocar-se sempre no coração do outro. Até a próxima aula, em que nós vamos entrar em questões mais práticas agora, principalmente utilizando o Manual de Urbanidade do Carreño, que formou gerações em língua espanhola, e vocês vão conhecê-lo conosco nas próximas aulas. Um grande abraço.